Começa agora mais um Pavorô de Rosinha! Nós estamos assim sincronizados, né? Nós Cada dia que passa, né? Você tá muito elegante com essa camisa, Você gostou? essa peita. Ó, Da hora, hein? Olha, é de seda. É feito especial, modelo único. Nossa, sabia? tá ganhando dinheiro, hein, com esse É podcast. presente, é presente. O bom de ser artista é que você ganha presente. É bom, né? Adoro. Eles mandam docinho, manda kit não sei o que lá. Nossa, eu vou ganha nos restaurantes, camisa. leva a família inteira e não pago nada. Não paga nada. Eu também sou assim, né? Nós não vamos pra aproveitar, a gente sai pra comer, né? Tem que aproveitar. Aí eles chegam na hora e falam, não precisa pagar, a gente agradece. Mas começa o nosso podcast e eu vou até ali. Hoje nós temos ele, nascido e criado em Campinas, e um dos principais berços da música brasileira, recebendo Alisson Lima! Olha! Querido, Muito obrigado Alisson. pelo convite. Quero pedir desculpa porque eu deixei minha camisa rosa separado, mas Tá vendo? Você eu esqueceu? esqueci. Na última hora eu esqueci. E ele quer pedir desculpa também porque ele não trouxe o violão. Não é que ele não trouxe, é que ele tá meio gripado hoje. Tá né? todo mundo, né? Essa Sim. fase aí tá... É frio, esse frio eu tô voltando. arrebenta nós. E a gente tem show no fim de semana, então... O tempo tem que tomar vai. cuidado. E eu Vou tô até com pegar uma balinha sinusite. dessa. Pode Tá- pegar. pode pegar. Pega Aí que isso já é bom pra pra- garganta. Bom pra garganta. Ou se olhar na fisionomia dele assim, o pessoal aqui em casa, será que eles vão comparar com alguma coisa? Ou lembrar de alguma coisa? Com quem? É muito amigo meu, tem que falar, né? Fale. O Alisson é um dos filhos do Chitão. Nosso querido Chitão, né? Ei, eu tenho tanta história boa com seu pai. Vamos ouvir, velho. Com seu pai, com o Chororó também, com o Tião, com a família em si, Família, né? todo mundo. Não, hoje quem vem contar a história é você. Tem gente que fala pra você, você é filho do Chitãozinho e Chororó? Tem Grande parte. Mas Mais de eu sou 50%. filho do Chitão. Não, tem várias... Eu falo, se minha mãe tivesse bigode, eu teria os dois pais, mas não é o caso, não. Eu tenho mãe também. Né? Primo do Sandy Júnior, tudo bem, aí pode falar, porque são... Geralmente essa é a resposta. A galera fala assim, muita gente fala que você é primo do Sandy Júnior. Eu falo, não, mas isso eu sou mesmo. Isso é não normal, tem como, né? Agora, Chitãozinho e Chororó, filho, não dá, né? É só de um, né? Ainda não dá, mas hoje em dia... não. Você tá bem, Alisson? Graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, né? Ô, Alisson, eu vi lá no seu release que você falou que abriu mão de uma vida tradicional pra lançar o seu primeiro CD autoral, sua música autoral como mulher. Foi. Na verdade, eu trabalho com música, eu sou envolvido com música desde antes dos meus 18 anos. Assim. Eu comecei a tocar guitarra, violão, com uns 14 anos, assim, praticamente na minha adolescência, já com alguns amigos, em garagem, escola, e cresci tocando com o pessoal. E depois, com uns 19, 20 anos, eu oficializei a minha primeira banda. E eu fiquei junto com esse pessoal durante 7 anos. Gravamos disco, viajamos o Brasil, tocamos em tudo quanto é lugar. E chegou uma hora que as coisas foram cada um para um lado e a banda acabou. E eu fiquei um tempo, nesse meio tempo que a banda acabou, meio, assim, teoricamente meio perdido. Fui morar fora do país, eu tinha tido minha primeira filha na época. E quando eu fui morar fora, eu conheci um canadense, que eu estava nos Estados Unidos, eu conheci um canadense que estava lançando um disco lá. E aí eu comecei a trocar figurinha com ele, comecei a tocar com ele, e eu entrei para a banda dele e voltei a tocar lá. Aí eu fiquei quase um ano nos Estados Unidos tocando com ele, e ele já tinha uma pegada do som que eu praticamente gostava de fazer e queria fazer, que era uma linguagem mais do folk, do country. Então, tocando com ele, assim, como eu era guitarrista e vocalista de apoio, e foi uma bagagem enorme, assim, eu escutei muita coisa, eu aprendi muita coisa, eu descobri muita coisa que eu não tinha ideia que existia. Então, quando eu voltei para o Brasil, isso em 2015, mais ou menos, eu falei, agora eu vou encaminhar para o meu projeto solo. Aí eu virei Alisson Lima. E, inclusive, hoje eu estava vendo, faz 6 anos do show de lançamento do meu primeiro EP autoral, que são 3 músicas que eu gravei em 2015, foi lançado... Eu gravei em 2016 e foi lançado em 2017, através da Universal Music. E, então, eu fiquei um tempo excursionando esse EP.
até entrar a pandemia e a gente parar de novo, e agora é outra fase. Então, Você falou assim, né, que eu ia até perguntar se a música despertou em você desde criança ou foi mais adiante. Você falou que desde os 8 anos você já ia, mas dentro de tudo isso aí tem uma sementinha do seu pai? O que tem do meu pai é o que ele trazia para dentro de casa. Inclusive eu tenho até hoje, que ele ganhava muito disco da gravadora. Então chegava caixas e caixas de discos, toca-fitas, cassetes, antes do CD, né? A gente está falando antes do CD. Então meu pai sempre teve muito material e eu sempre fui muito curioso. Então eu pegava coisas da gaveta dele e ia escutar no meu quarto. Isso, estou falando 7, 8 anos de idade. Mas não eram sertanejos, né? Tudo, de tudo. Porque a gravadora deles era uma gravadora era mais... Polygram, né? E era absolutamente tudo que era lançamento da Polygram. Então tinha desde... Variados de tudo quanto Elton John, Zezé de Camargo. E você lá abria, punha pra tocar. Hoje, inclusive, um dos meus cantores favoritos é o Bruce Springsteen por causa disso. Porque a primeira vez que eu escutei aquela voz, eu falei, uau! É isso. E foi assim, realmente abrindo gaveta do meu pai, pegando discos e colocando para escutar. E, inclusive, eu tenho todos os discos até hoje guardados e caixas antigas que ele fala, caramba, você guardou tudo isso? Eu falei, guardei, pai. Oh, 30 anos que faz parte da minha história. Que legal. Né? A gente fala, né, porque numa família que tem muitos músicos, muitos artistas, dá tá no sangue, né? Eu estava falando até no anterior lá com a Aline, né? Com a Aline Martins, que na família dela, o pai é médico, mas cantava em coral, apoiou aquela coisa também. Na minha família não tinha isso. Agora, na sua não tem como, né? Veio do meu vô, né? Já vem lá do vô, Mário, né? Então, tinha dupla já. uma coisa que tá no sangue, não tem como. No sangue. Ele realizou, estando em Chororó, a princípio, a vontade que o próprio Mário, meu vô, tinha de viver de música, né? Vamos falar assim, de alcançar um grande sucesso no Brasil, mas ele realizou, assim, vendo os filhos dele crescerem e fazendo sucesso. Então, realmente, tá na família, tanto que na minha família tem... Só de tio tem uns 3 duplos ali. Olha, que legal. Mais primo, mais... E o Tiãozinho voltou a cantar agora, né? Voltou, Rafael. Tiãozinho e Rafael. Maurício de Mauri também deu aquela... Tá aí também. Aí tem Sandy Júnior. Só o Ricardo que não foi passar. Não, é porque você tem que ver eles no churrasco. Ele dá 2 Ricardo também. Ele canta. Ricardo também canta? Canta. Tem vídeo aqui. E eu não vi o Ricardo direto. cantar. Que legal. Você chegou a se formar em comunicação social? Eu não terminei a faculdade. Mas eu estudei de 2 a 3 anos. E, antes de sair para tocar realmente, eu me formei no ensino médio e fui fazer faculdade. Aí eu estagiava, fazia faculdade, aquela vida de 18, 19 anos. E foi bem nessa época que eu comecei a realmente tocar na noite. Inclusive, a gente estava falando em Barão Geraldo. Tinha um bar. Ai, minha terra, a terra do Boi falou. Entrando na roda ali... Tinha um bairro lá chamado Pantanal, de esquerda. Ai, não tem mais, né? Não, na estrada da mais. Ródia. E ali foi... acho que ali foi o meu estágio na música. Eu toquei muito ali. Que legal. O meu parceiro, que trabalha comigo até hoje, o Ale Cavena, eu conheci ele nesse bar, no palco, tocando, porque a gente era aluno do mesmo professor que, inclusive, nos deixou agora, pouco tempo atrás, Marcelo Modesto. Quem conhece o Modesto aí sabe a importância que esse cara foi, não só para mim, mas também para a dupla, que ele foi muitos anos guitarrista do Titãs de Chororó. Então, Modestão, onde você estiver, tamo junto. Modesto. Eu conheci bem o Modesto. Eu também. E foi o Modesto que juntou eu e o Cavena. A gente se conheceu no palco, tocando. E aí, o que você vai tocar? Não sei, toca aí que a gente vai atrás. E ali no Pantanal. E vai embora. E ali eu voltei com a banda. E ali eu tocava praticamente toda semana. Você sabe que ali é a terra do Boi falou, né? Você sabe? O Boi falou, lá em Barão Geraldo. Como que é esse negócio? Na Sexta-feira Santa, em 1888, foram colocar o arreio do boi e era uma Sexta-feira Santa. Aí ele falou assim, hoje é dia de guardar, não é dia de trabalhar. Aí, toda Sexta-feira Santa tem maior festa em Barão Geraldo. Virou folclórico. A terra né? do boi falou. É folclórico, né? O Ratinho fala, foi um escravo vagabundo que não queria trabalhar, por isso que ele inventou isso. Assim, quais fatores você acha que contribuíram para o término da sua primeira banda, assim? A minha banda era uma banda muito democrata. Apesar da banda ter levado o meu nome, nós éramos em 4 e era 25% para cada um.
E eu, mesmo como vocalista, talvez líder, representante, a gente conversava de igual para igual e todo mundo tinha voz ativa dentro do projeto. E a gente tinha, assim, talvez uma diferença de idade dentro da banda e ideais diferentes. O baterista, que era meu primo, era muito novo, o outro já era casado. E a gente chegou uma hora que a gente estava em rumos diferentes e não estava fazendo mais sentido aquilo. Não batia, né? Não. E aí foi a melhor coisa, a gente colocar a mão na consciência e falar, eu principalmente, eu falei, eu vou tirar o pé porque isso não está fazendo sentido para mim mais. Fez durante muito tempo, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas aí você foi embora para os Estados Unidos porque acabou a banda? Não só porque acabou a banda. Eu fui porque eu estava a fim de sair daqui mesmo. Novos rumos, novas experiências. Você não tinha ideia do que eu ia encontrar. E eu tinha um amigo que falou, não, vem aqui para casa, eu te ajudo aqui a se virar enquanto você vê. E eu fui sem saber se eu ia voltar, o que ia acontecer. Fui na cara e na coragem. Minha filha, na época, tinha 1 ano de idade. E fiquei praticamente 1 ano e voltei. E você que estado que você foi lá? Eu fui, a princípio, eu fiquei 9 meses em New Jersey e Nova York. Depois eu fiquei 3 meses na Califórnia, em Los Angeles. Eu tinha um amigo que trabalhava com evento lá e eu fiquei lá trabalhando com ele um tempo. Mas eu também trabalhei de tudo. Eu toquei durante muito tempo, só que eu trabalhei de garçom, trabalhei de hold, montagem de palco, trabalhei com evento, trabalhei de tudo. Eu tenho certeza que as pessoas que imaginam, o Alisson foi para os Estados Unidos, filho do Chitão, tá lá com os dedinhos embaixo do braço, folgadão, só curtindo a vida, tocando... As pessoas pensam completamente errado. Mas não só lá, né? A vida inteira. Sempre ralou, né? Sim. Não, mas as pessoas acham, né? Porque é filho de fulano, mas filho normal, de cicrano, né? Filho normal, não tem como pensar diferente. Mas... É a luta, né? É a luta. É o que a gente opta por, né? A gente cresce escutando isso e chega uma hora que a gente só abstrai. Já que nós falamos só para... isso que eu ia falar, então. Qual o peso de ser filho do Chitão? Isso te incomodou, assim, artisticamente falando? Te pesou em que sentido, assim? Tem uma frase que eu escutei que eu acho que ela é muito importante para quem carrega um peso desse, que é: as críticas não podem te abalar e os elogios não podem te iludir. Boa! Porque, assim, quando você coloca assim no outdoor, numa chamada, num site, num post, filho do Chitão, lança não sei o que lá. Tem um peso, né? Não tem nem meu nome, né? Primeiro, coloca já aparece lá, filho do Chitão. A pessoa que bate o olho naquilo fala, mais um querendo nadar na onda do pai, mais um querendo aproveitar a fama do pai, mais um que a gente conhece aí entre tantos. Então tem muita gente que nem clica, nem quer saber. Tem aqueles que falam, deixa eu ver, deixa eu entrar para dar risada. Eu já escutei isso, gente, de amigo meu não, um cara que se tornou meu amigo. Ele foi convidado para ver a gente tocar num bar aqui em São Paulo um tempo atrás, na época da banda. E ele falou, cara, a hora que eu escutei que era a banda do filho do Chitão... Deixa eu ver se tem talento. Ele falou, cara, eu sentei lá, eu pedi um uísque. Eu falei, eu tô indo pra rir. Olha só! Eu quero dar risada. Maldoso! Aí ele falou que na primeira música ele falou, olha, não é que canta? Não é que esses meninos tocam direitinho? Adoro! Então tem isso, as pessoas às vezes veem o post, já nem quer. Tem os curiosos e tem os curiosos que escutam e gostam. Fala, isso aqui é legal. Isso aqui tem uma verdade por trás. E tem gente que escuta e acha uma bosta e todo mundo tem o direito, ninguém é obrigado a gostar de nada. Você não consegue agradar todo mundo, né? Então a gente tem que abraçar quem quer ver a gente crescer e a gente faz música para as pessoas que gostam de escutar. Eu, por exemplo, eu faço música para mim. Eu gosto de escutar as músicas que eu faço. Então, acho que se eu não gostar... primeiro é você, né? Sentido, você que tem que gostar primeiro para você poder passar alguma coisa para alguém, né? Com certeza. Se ninguém gostar, pelo menos... Meu pai gosta. Às vezes eu vou na casa do meu pai, meu pai gosta. Não, eu vi seu pai gravar um vídeo esses dias na rede social. Sim. Falou assim, o Alisson fez uma regravação, né? Sim. Uma nova leitura de uma música nossa, que foi sucesso, isso assim. Olha, eu achei maravilhosa. Que legal. Não é porque é meu filho não, viu? Mas vão lá e... Cara, esse Reels deu uma explodida, assim. Ele tá com 1,5 milhão de... Nossa, mas ficou boa, não. Foi
A gente pegou 2 músicas para fazer nessa pegada. A gente pegou Logo Eu, que ficou... Você fez aqui mesmo? Eu fiz isso lá em Campinas. Logo Eu, que é conhecida na voz de Jorge Mateus. Essa, inclusive, a gente lançou no Spotify. Então, tem nossa versão no Spotify. E eu falei, vamos pegar uma do Chitão? Me chorou agora? Nunca fiz isso. Na verdade, eu tinha feito isso. Em 2016, teve um filme chamado Coração de Cowboy, que eu fui convidado para participar. Eu trabalhei na produção do filme e participei com participação especial. E esse filme, para quem conhece e para quem não conhece, ele é um trama baseado não, mas ele é regido pela obra de Chitãozinho e Chororó. Então, assim, tem vários cantores, vários artistas consagrados. Acho que eu sou o único lá no meio que, né? Então, além de ter o Rick solo, os meninos lá, Rio Negro Solimões, Família Lima. Não lembro agora o resto de cabeça, mas tem bastante gente ali, tudo cantando... Obras do Chitão. Obras do Chitão. Do Chitão de Chororó. E o diretor do filme, um grande amigo meu, cresceu comigo, me convidou. Falou, você tem alguma música do seu pai que você queira gravar pro filme? Na época, eu tocava uma versão de caipira. Só voz e violão, assim. E eu falei, eu tinha até gravado no celular. Ele falou, cara, é isso. Não precisa mais nada. Só essa voz e violão, aí a gente colocou uma gaita, ficou uma coisa bem folkzinha, assim, bem Bob Dylan, então bem diferente do que é a original. Mas assim, sem pretensão nenhuma. Então essa era a única vez que Primeira vez que você tinha feito uma releitura, né? E realmente, essa ficou diferente. A gente mudou o compasso, eu mudei o andamento, porque ela é a caipira, ela é realmente uma moda de viola, né? E eu deixei ela um pouco mais hillbilly, assim, mais country antigo. Só que agora, dessa vez, eu queria fazer um negócio mais próximo, assim, mais country mesmo, mais para show, banda. E eu fiz Deixei de Ser Cowboy por Ela, que é uma música que original já é um belo country, é uma música que foi gravada com músicos lá em Nashville. Então, o guitarrista, que se não me engano, ele é americano, e entre outros, eu não sei exatamente, o Barriga que produziu. Foi gravado lá, era uma música que já tinha essa linguagem, eu só trouxe ela para minha região vocal, né? Porque ninguém é obrigado a cantar que nem o Chororó, pelo amor de Deus. Aí eu trouxe ela para o Chororó é fora da curva, né? Uma das críticas que eu escutei, falou, pô, o cara baixou o tom. Mas que? Não ficou bom nesse tom. É o duro quando o cara quer cantar igual e não consegue. Como é que você não quer que eu baixe? Eu sou filho do Chitão, não sou filho do Chororó, não. Você já viu meu pai cantar as notas do Chororó? Boa. E Chororó, né? Um parênteses. A Sandy canta as notas do Chororó, eu não canto. É a mesma voz do começo, né, cara? Ele se cuida muito, né? Muito. Muita técnica, muito cuidado. Muito. Então, eu falo do Chororó um exemplo de profissional da música. Muito, né? assim. É um cara que leva, assim, a gente que seríssimo. Convive um pouco imagina que tá dentro da casa ali, né? A gente vê o cuidado e o respeito que ele tem pelo instrumento, né? Porque a voz é um instrumento. Pelo instrumento que fez ele quem ele é. E ele valoriza muito e ele tá 100%. Até falam, o Chororó é chato. Mas não é, cara. Tem que ser chato. Ele é profissional, né? As pessoas não sabem diferenciar o chato do profissional. Sim. O cara é profissional, cara. Né? Ele cuida mesmo, não vai, não voa. Tem a história do Nico e Tinoco, alguma coisa assim. Não sei se foram os dois ou um dos dois que falou pra ele. Porque acho que quando eles eram pequenininhos, eles foram ver o Tonico e o Tinoco cantando e o Chororó deve ter virado falado. Essa história tem em algum lugar aí, eu não lembro de cabeça exatamente, mas foi alguma coisa assim. E o Tonico ou o Tinoco virou pro Chororó e falou assim, ó, sua voz é o bem mais precioso que Deus te deu, você tem que cuidar dela. E ali ele levou... Desde esse dia ele... No pé da letra. Pé da letra, não que toma legal. gelado, não toma cerveja, nunca fumou, nunca fez nada, e tá certíssimo. Certo. E o seu pai, ele te dá conselho, crítica dos seus trabalhos? Como que é? Ele não se intromete na escolha e no caminho que eu desejo trilhar e tudo mais. Mas ele sempre dá palpite e eu peço, até eu viro para ele e às vezes eu gravo uma música, eu componho uma música, eu mando para ele. O que você acha? E o que você acha? Ele fala, isso tá legal, isso não tá legal, tem que ir por aí, essa interpretação não tá boa, regrava essa voz, essa música tá boa e tá legal pra caramba, vou lançar.
E sempre, desde sempre. Até porque muito do que eu escuto e muita referência musical minha, eu aprendi com as coisas que eu escutei crescendo. Sim. Então, assim, eu tenho muita influência da música country e música country dos anos 90 foi praticamente a música que me moldou. E eu aprendi a escutar isso dentro de casa, com meu pai escutando. Então, se você escuta hoje tipo, Alan Jackson, que é um grande nome, é porque meu pai escutava Alan Jackson dentro de casa. E de música country, de música sertaneja, eu acho que ele entende. Então, ele é a primeira pessoa que eu mando, assim, para realmente manter o trabalho no trilho. Como chama? Não lembro o nome do filme, não sei se é Puro Country. É do George Strait. Um filme, né? Sim. Eu assisti esse filme na casa com seu pai. Esse filme é um clássico. O Chitão falou assim, não, eu trouxe um filme dos Estados Unidos, vem aqui, vocês vão assistir aqui. E não era traduzido ainda. Não era, porque meu pai sempre gostou muito de equipamento de som. E ele sempre gostou de modernizar. Hoje, se você colocar um disco para ele não gosta. Eu boto os discos antigos dele e falo, não, isso era muito mal gravado na época. Não. Hoje em dia é muito melhor, tem grave, digital. Então, meu pai sempre gostou. Nos anos 90, ele viajava para Miami, ele trazia caixa de som, TV, aquelas TV grandes. Sempre lá na frente já, né? E esse filme foi lançado mais ou menos nessa época. E quando ele recebia visita em casa, ele ligava o som que ele queria mostrar o som. Não, mas ele pegou e falou assim, não, vem cá, ô Rosinha, vem cá. O Tiãozinho, senta aqui. E o Rosa também. Senta aqui, eu vou mostrar pra vocês um puta filme. E botou lá assim, e ele ia traduzindo, né? Porque a gente não sabia inglês, nada, coisa nenhuma. Ele ia traduzindo. E foi a primeira vez que eu vi o filme Puro Country. Um puta de um filme que conta a história do cara. É maravilhoso. O cara, ele... Dust. Ele fica famosíssimo, mas a fama incomoda ele num período, né? Sim, ele vai buscar lá atrás a verdade dele e volta para a cidade dele. Bacana pra caramba. A trilha sonora é impecável. A trilha sonora tem um monte de hit ali. Eu lembro bem dessa passagem, porque quando a dona Araci era viva, e o Tiãozinho não era casado ainda, ele trabalhou com o Rosozinho. Então, eu era solteiro, eu ficava lá na sua avó. Ficava ali na Dona Araci. Dormia lá. E aí o seu pai tem um apartamento, o Chororó também, tudo ali. Era ali. Tudo pertinho. Tudo encostadinho ali. Então ia pra casa de um, ia pra casa do outro. Ficava assim. A sua irmã desistiu da carreira artística? Minha irmã sempre foi envolvida, né? De tudo um pouco. Ela apresentou programa. O que ela mais seguiu foi como apresentadora. Ela montava bem também, né? Quando ela largou a montaria quando ela engravidou pela primeira vez. Porque a minha irmã ganhou rodeio pra caramba. Segundo lugar Barretos, campeã americana. Era tambor que ela 3 fazia. tambores, Minha irmã cresceu. Então, assim, até o primeiro filho, minha irmã teve o primeiro filho nova, né? Novinho. 18, 18, 19 anos, não sei. Aí, quando meu sobrinho nasceu, o Mané, ela entrou para esse lado da TV, de apresentação, e ela teve uns programas com o Guilherme Santiago, teve programa na IPTV lá em Campinas. Regional lá, que foi bom pra caramba. E alguns eventos particulares, algumas apresentações. Então, ela ainda está envolvida com isso. Ela tá lá pro Nordeste, né? Ela tá em Alagoas. Ela é em Maceió. O Londrina tá lá. O que te motivou? E o que aconteceu que você falou, não, agora é hora de voltar pro Brasil, você já pegou o que você tinha que pegar ali, aprendeu, curtiu? Primeiro, eu tinha que voltar, senão ia ficar ilegal lá. Você não foi venceu. Na verdade é o seguinte, a manutenção de ficar lá ficaria complicada. Então, financeiramente ficaria complicado. Enfim, não é fácil você realmente se manter legal num país. E como eu gosto muito dos Estados Unidos, é uma referência cultural muito grande do trabalho que eu faço. A última coisa que eu pretendia era ficar ilegal num país que nem esse. Então, chegou a hora, eu falei, deu. Aprendi bastante. Estou muito afim de voltar e estou muito afim de fazer isso. Porque o que eu vivi aqui foi essencial. Essa vivência sua, o que foi? Você fala assim, musicalmente falando, né? Porque trabalhar, né? Mas no que você queria da música? Você foi conhecer estilos musicais, músicos? Dentro do estilo que eu já gostava, eu conheci muita coisa que aqui... Eu não sei se a gente tem acesso, né? Porque desde que a música digital surgiu, a gente tem acesso a qualquer coisa de qualquer lugar.
Mas talvez eu não tinha o entusiasmo de ir atrás de certas coisas que eu fui. E também foi uma experiência muito nova, porque nos Estados Unidos, principalmente, a gente fez um show, o primeiro show de lançamento do CD foi o show assim, 99% autoral. Do disco dele mesmo, a gente tocou uma música que eu lembro no final, que foi um cover. Mas isso para mim foi uma experiência inédita, de fazer um show só autoral e a galera que tá lá apoiar. Tem vídeos no YouTube para quem quiser valoriza procurar, ele chama Jesse Stone. Tem uns vídeos lá e para mim isso já foi uma surpresa. Era em bares esses shows assim? Pub, bar, galeria. Nova York tem muita galeria, né? Então a gente fazia galeria, fazia show acústico, show com banda. E o pessoal curte o autoral? Muito. O pessoal tá lá para dar valor, né? Para entender o que você... O que você quer passar, né? O seu som, tipo... Tem lugares bem diferente do Brasil, né? Bem diferente. Aqui tem uma cultura... Se você for fazer um show e não cantar a música dos outros, hoje você tá lascado. Tem rodeio que a gente brinca. Você põe um repertório assim no palco, as 3 duplas que tocaram, eles tocam o mesmo repertório. É verdade. Quando você foi morar nos Estados Unidos, você já falava inglês ou não? Já. Você não passou nenhum apertado de não saber falar? Não. Aprimorou bastante, né? Eu não lembro, não sei se você lembra, mas quando eu era criança... Criança, dos meus 10 aos 12... Não é porque meus pais se separaram. Nessa época eu morei nos Estados Unidos também. Ah, tá. Quando tinha dos 10 aos 12, eu fiquei 2 anos ali na Sua mãe foi pra lá? Ficou eu, minha mãe e minha irmã. Então eu já falava 10, bem. 12. Eu peguei... A cabeça tá fria, né? Já aprendeu Quando eu voltei dos Estados Unidos, antes de começar a tocar essas coisas, inclusive eu fui dar aula de inglês. Que legal! Fui professor de inglês na Red Balloon, lá do Morumbi. Dei aula de inglês lá um tempo. Foi meus trabalhos na volta. Então, aí você falar, os autorais lá foi do caramba, e você falou assim, vou trazer isso pra cá. Vou fazer o meu som autoral e... vou trazer a linguagem, né? Porque assim, aqui no Brasil não tinha como montar um show inteiro só autoral. Eu acho que eu nem queria, porque eu gosto, tem certas coisas que a gente toca. Você também quer tocar, né? Eu gosto. Por exemplo, eu deixei de ser cowboy, eu não consigo tirar ela do repertório mais porque eu gosto de tocar. E a gente toca de um jeito que ela é nossa, ninguém toca do jeito que a gente toca. Não estou falando que a pessoa toca é pior ou melhor, é o nosso jeito. Sim. Da nossa pegada, da nossa linguagem, do jeito que eu faço com os músicos que tocam comigo hoje. E não só essa, tem outras que eu gosto de tocar. Então eu faço questão de manter essas músicas no repertório, porque elas são músicas legais para show, traz a galera. E eu não tenho problema com essa cultura no Brasil. Eu abraço ela porque a gente tem que aproveitar ela e usar ela a favor. Mas a gente também coloca as nossas músicas no meio e a gente acaba tocando tudo meio homogêneo, assim, tudo na mesma pegada. A sua música atual de trabalho é qual? O single que a gente lançou, que eu ainda estou trabalhando, é Entre Estações, que foi a primeira música que eu lancei depois da pandemia. Porque na pandemia teve aquele momento ali, uns 2 anos e meio, que nada aconteceu. Sim. Eu também fiquei 2 anos e meio afastado, parado, esperando acontecer alguma coisa. Aí, depois de 2 anos e meio, eu me juntei com o pessoal e saiu essa música. E a gente gravou ela no fim do ano passado e eu lancei Entre Estações. E o Alisson pai, né? Porque você falou que você tem uma menina já... Eu tenho a Anne, de 10 anos. 10 aninhos. 10 aninhos. E agora veio... Celina. Eu vi que tá escrito Anne aqui. Você vai escrever Celina tá também? Então, dizem que agora dá, se eu continuar o dedo aqui, ó. Pois é. Eu fiquei pensando, vai fartar dedo aí. Duas menininhas. Tá com 50 dias. 50 dias. E coisa mais linda. Gente, deixa eu falar, uma bonequinha, ela tá aqui fora, assim, com a mãe ali, nos estúdios. Gente do céu. É uma coisa de louco, né? Essa princesinha. Vai ver o primeiro show do papai semana que vem. Olha! Quando vai ser o seu show? Vai ser em Araraquara, o próximo. Sorra Sunset. É um festival que tem atração Matheus e Cauã principal e mais outros artistas. E eu tô lá no meio. Próximo de cabeça eu só lembro esse, não me pergunta mais. Aqui em São Paulo você costuma fazer shows também? Faço. Faz menos, mas faz. Precisa avisar pra nós ir também. Avisa pra gente ir. Nós somos de camarote. Nós vamos. É assim, a gente já falou de peso, de família. Você e sua irmã sofreram muito
pressão por Cobrança. ser primos, Sandy Júnior, vocês não cantam, você não quer lá, alguma nesse sentido, e até que pode magoar, né? Chegar a Sim, magoar. eu né? acho que a Sandy Júnior tem que agradecer o meu pai até hoje. Porque não lembro quem que foi. Virou pro meu pai e falou: ô Chitão, seus filhos não cantam, não? Quero montar uma dupla de infantil para... Não lembro o que é a história, sei que essa história existe. Aí meu pai falou: não, canta não. Mas os do Chororó cantam, vê com eles lá. Virou e passou para eles. Olha que legal. E aí virou o Sandy Júnior. Mas não tem essa, então, como se fala? Qual a palavra certa, né? Não tem essa... Eu era muito novo também, porque eu sou mais novo que eles, né? Então eu provavelmente nessa época eu devia ter meses. Você tem contato com eles? Assim, é difícil falar? É difícil falar, porque a agenda deles... Não faz churrascão em família? Eu adoro fazer churrasco de família. A família é grande demais. A família é muito grande. Para reunir todo mundo ali, vai Eu acho que o último Natal que realmente reuniu todo mundo... faz tempo. Sido 95, né? Nossa. É que assim, também quando perde o pai, a mãe, os avós, na verdade, gente. né? E aí cada um tem sua família, né? Acaba sendo difícil, Sim, né? vai dispersando, acaba sendo né? difícil, vai dispersando. Quando a gente era criança, a gente tinha mais contato. Até porque a gente era praticamente vizinho ali onde você frequentava. Tudo pertinho. Então a gente morava na mesma rua, assim, nenhuma quadra de distância. Então ali era mais fácil. E aí quando a gente viajava para Miami, a gente ficava no mesmo lugar também, que eles tinham um apartamento lá, e então a gente se via mais. Mas depois que entrou a adolescência... Cada um vai procurar o seu caminho, seu né? rumo. Aí não tem como, né? A agenda deles sempre foi... Então a gente se encontra muito em bastidor de show. Sim. Né? E agora, depois que todo mundo começou a ter filho, aí piorou de vez. Tá todo mundo com filho, né? Todo mundo tem filho. A sua irmã também tem... Tem 2. O primeiro já tá moço. Tá lá no Texas, laça pra caramba. Ah, é? Caraca. Nossa. Qual o nome dele mesmo? Manuel. Isso. Manezinho. E Manezinho já passou eu. Olha. Gigante, então. Entendeu? E o bicho é bom. E ele tá lá já há tempo no Texas? Não, ele foi agora, ano passado. Fui laçar lá, o bicho tá lá. E ela tem... E agora ela teve a Sofia, que tem 2 aninhos e pouco. Recente. Diferença, Sou né? ruim de data, tá, gente? Olha, me perdoe, não sei quando não tem Sofia, não. O Manuel tem quantos anos? 20? O seu, você vê, o seu foi diferença de 10, né? O dela foi quase 20, né? 19, ele tem 19. 18, 15, 16, 17 anos de diferença. Verdade. Um temporão, né? Né? É um temporão. Temporão. Ai, já? Abacaxi? Ainda é, né? A gente vai... É assim... Alisson, esse aqui é o momento abacaxi. Isso. Não é daquela música, não, que piuí, 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 abacaxi. Nanana. São perguntas que a gente faz, a gente coloca balões aqui. Cadê os nossos balões? Você vai escolher uma cor. Aí tem pergunta moderada, leve e picante. A gente não sabe Tem qual tempo é. para responder? Posso pensar? Pode. Tem. A gente Tem dá um mais tempo água aí, de 10 segundos. A gente dá um tempinho de 10 segundos para você pensar. É só você pode escolher um balão. Qual? Laranja. Laranja. Olha, hoje... Laranja tá ganhando. Ultimamente, o pessoal está escolhendo muito laranja. Agora o estoura. Estoura. Vou estourar aqui. A pergunta tá aí dentro. Tá aqui dentro, ó. Ai! Ficou na minha mão. Ficou na minha mão. Tem pergunta que você estoura, voa. Você tem que buscar lá na esquina, né? É. Como Ai, você... passa. Não foi uma pergunta... É uma pergunta média. Ele tá vermelho. Ele tá Tá frio. Será que ele vai tá frio aqui responder? Ah, vai. Conte uma coisa que espera que seus pais nunca descobririam. Tem alguma coisa que você camuflou, Seus assim? pais têm que ser os dois. Não, pode ser. Não pode precisa ser ser o os pai. dois. Pode ser sua mãe, pode ser o pai.
Que você camuflou da sua mãe, né? Você conviveu mais com a sua mãe, né? Então você deve ter camuflado Você já alguma camuflou coisa. alguma Então, não, é que exatamente como eu convivi mais com minha mãe é uma pessoa muito liberal, assim. Sabe? Aberta, né? Minha mãe foi sempre tipo de mãe que falou, filho, quer beber, bebe dentro de casa. É a melhor coisa Vai que pegar tem, né? carro, vai pra rua. Essa é não. verdade. Traz a namorada dentro de casa. Traz as namoradas aqui. É aqui que você vai fazer. Com 14 anos eu colocava camisinha na ensinar, né? gaveta. Olha. Então você escondeu alguma coisa do seu pai, deve ser. Porque da mãe não tem segredo, né? Você sabe que minha mãe era assim também, muito dada. Não assim liberal, né? Porque na minha época é outra geração. Mas a afinidade é mais com a mãe, parece, né? É, o homem é mais Vai com a pensando mãe, aí, vai geralmente. pensando aí. É. Sua afinidade é maior com seu pai ou com sua mãe? Com minha mãe. E mesmo o homem, viu? Eu sou muito igual à minha A mãe. maioria, os homens também podem falar o que for. O pai, isso, aquilo, mas afinidade... Você vai contar um negócio, você vai primeiro da mãe. Minha mãe, né? é. Porra, você lembra, pensa. Enquanto ele vai Essa é pensando... moderada, né? É uma moderada. Você deu sorte, porque se vinha apimentada, você ia se lascar. Você sabe que eu não tô... a avó dele, a dona Araci, gostava no forró. A gente ia levar ela no forró, ia buscar, eu tinha Que umzinho. belezinha. Umas épocas boas. não- Acho que você não escondeu nada nunca de Não, o mim. máximo que eu escondia é que quando meu pai tinha uma casa, ele tinha uma geladeira que ficava pra fora. E eu já passei a mão em bastante cerveja ali pra levar pra casa sem Olha! Pronto, Chitão, tá Mas aí, eu, ó. eu acho que ele tem uma certa culpa nisso. Como ele tomava bastante, né? Ele nem notava. Ele Nem achava, enchia a percebia. geladeira. achava que ele... Eu falei, Nossa, acho que eu tomei. sumiu. Quem veio convidado aqui esses dias... não Evaporou. veio? Não, o pessoal tomou muito ontem. Talvez, né? Não Eles sei. tomaram demais ou tomou de menos? Pois não é. Podemos tem tirar uma os coisinha, óculos da né? boca. Ele foi até que, né? Ponderado. na Foi sua- ótimo. Ponderado na sua. Mas assim, a convivência com a sua mãe, então, sempre foi assim, né? Sempre. Bem aberta. Eu lembro que a Denair era assim, bem pra frentona, né? hoje. Eu fui uma das primeiras mulheres que eu vi jogar bola. Montar um time feminino assim. A gente ia na chácara Então, lá, assim, tinha um você- jogo dos... Você viveu o momento ouro da É, vida. eu peguei essa fase. Porque a coisa mais legal, juntava todos os maridos Agora, então, essa pra época foi a assistir a época. minha mãe jogar bola. Por que ela jogava bola bem? Jogava bola bem. Ah, Mas ela xingava bem pra cacete. O forte dela era isso. O forte dela era O forte xingar. dela era... que legal. E ficava os homens tudo tomando cerveja em volta do campo. Só pra vendo ela os xingar. Só pra palavrões Denair. que escutava a mãe xingar. Adoro. Ela era estouradona, sabe? Estouradona, então... Não, se eu não pudesse falar o nível dos xingamentos aqui, É. E ela É- assim, é não um dos importa. piores que você pode Só que imaginar. assim, tava a família lá, como todo mundo já conhecia. Mas pior, assim, mantendo o respeito do limite de família. tinha o jogo Mas era- dos homens, as brincadeiras, e foi a primeira vez realmente que eu vi montar lá 2 times femininos Minha mãe uniformizados. tinha um time Uniforme, tinha tudo time, bonitinho lá. Disputava campeonato. E como se diz no futebol, e o pau comia. E o pau comia. Olha. E se ela perdesse? A mulher ficava uma fera. Uma fera. Mas ela era o jeitão dela. Era só da boca pra fora. Era só, acabava o pessoa jogo, boníssima. todo mundo subia fazer churrasco. tava Ela tudo tá em São feliz. Paulo? Lembrou? Não, minha mãe é em Campinas. Tá em Campinas também. Eu lembro, a primeira vez que eu fui assistir um jogo de futebol foi lá no Brinco de Ouro, né? Que eu sou bugrina. Nossa, eu fiquei assustado com os palavrões. É muito palavrão. Ah, Eles você vai no falam, jogo de futebol. gente. É assim, é que isso você tá vendo na torcida. Mas se você... Eu tive experiência de jogar futebol, né? Categorias amador, juniores, aquela. Eu Mas já também. tive... Naquela época eu joguei também. Jogou também? Em Campinas também? Eu jogava no time do Careca. Lembra que chamava Ah, lá Careca? no o time do CTB. Careca tinha um time chamado Campinas. Campinas. Também, e eu jogava lá. Você também. jogou lá? Bacana. Você torce pra Lá que agora- time? Sou santista de família, então sou santista. E aí, quem conhece o futebol em si, o xingamento dentro do campo é muito maior do que na arquibancada. Meu A Deus, provocação, né? A gente. provocação, na verdade. Que o cara tenta te desequilibrar ali. Que é uma guerra. Pode falar o que for. Futebol dentro do campo, saiu, abraça, é amigo, vai tomar cerveja. Mas dentro do campo, é uma guerra. Eu lembro É. que eu passei. Teve uma época que a gente tava com um time ruim, cara. E ele tava perdendo lavado, eu era goleiro, eu sempre fui goleiro. Ah. Não sei se foi por causa da altura. Você tem né? 1,87 m. Hoje é baixo, né? Hoje é. Na sua época, não. Era uma estatura boa. E nosso Sim. time tava perdendo um time ruim. E veio alguém atrás, assim, e eu, né, de costas. O cara falou: Ô, goleiro,
pelo amor de Deus, que time ruim. Quem que é o filho do Chitão aí? Puta que pariu, que time ruim. Eu falei, cara, eu não sei não, acho que é o número 11 ali, viu? Ruim, né? Já passou por Olha! Eu já tomei uns 5 gols aqui, você descobrir que sou eu. Nossa! Mas essa época era molecada, né? Molecada. É. O Campinas 10, acho que 12 chegou anos. à segunda divisão. Depois ele vendeu o time, né? Não sei que O Careca acabou vendendo o time. É. Mas essa época boa, né? Voltando na Denair. Cara, eu gosto muito da sua mãe. A gente viveu o que você falou. Essa fase de ouro, da família unida, daquelas coisas legais. E foram fases boas de aprendizado para todo mundo, né? Que beleza. Ô, Alisson, a gente também sempre tem um compromisso com as instituições sociais. A gente sempre fala de uma instituição para que possa as pessoas ajudarem, colaborarem, porque é muito difícil, né? Essas instituições que trabalham tudo no voluntariado, doações. É sua vez, eu não sei minha porque que tá vez. rosinha aí. A Arco, Associação Beneficente, foi fundada no ano de 91 com o objetivo de abrigar crianças as quais suas famílias não tinham condições de cuidá-las. Organização sem fins lucrativos com desenvolvimento integral de famílias que vivem em condição de pobreza na região do Jardim Ângela. Desenvolve ações de promoção humana, transformação, acolhimento social, educação, cultura, trabalho e qualidade de vida. Então, o pessoal... Arco, Associação Beneficente. Arco Associação Beneficente, você vai lá, entra no site, tem tudo ali, ó. Que você pode ajudar como voluntário, pode ajudar com doações, pode ajudar de várias formas, Da né? maneira que quiser. Cadê o presente dele? Presente! Nós temos uma lembrancinha para as pessoas que aqui, passam ó. pela gente. Amei. O Jô tinha a caneca dele e nós copiamos, nós amei. temos caneca Favorou nossa. de Pavorou de rosinha. rosinha. Pavorou de rosinha. Isso. Aí você lá... Vou lembrar de você toda manhã, porque Você toma um eu sou daqueles que tomam café café com leite. inteiro. Eu Não, tomo café com puro. leite. E eu tomo Na uma caneca. xícara de café de manhã todo dia. Então, aí você já... Isso. Pavorou de rosinha. Boa. Amanhã eu vou postar, vai ver que eu vou tomar um café. Isso. Fala aí suas redes sociais, se quiser falar show, qual que é as novas, o que vem pela frente aí. Bom, minhas redes sociais são todas iguais, que é @AlissonLimaOficial, que é Alisson, 2 L's e 1 S. E então todas, YouTube, Twitter não, desculpa, Twitter eu não tenho, nem TikTok, me perdoa, eu não sei dançar, não tenho TikTok. Meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube, meus streamings de áudio, tudo lá. Siga a gente, fique à vontade, sejam bem-vindos, meu som tá lá para quem quiser escutar. E a agenda... eu não sei Entra quando que isso vai lá sair. entra no... Entra aí, fica esperto. Eu aí. quero fazer mais uma pergunta que me veio assim. Passa. Você tem saudade de alguma coisa assim? Tenho. Do que, por exemplo? Puta, tinha um lanche no McDonald's que não tem mais. Ai, meu Deus. Acho que é o de frango, McCrisp. Até hoje eu não sei porque que eles tiraram aquilo do cardápio. É bom. Eu não como carne vermelha, só como frango. Esse lanche é maravilhoso. Era muito mesmo. bom, faz muito tempo que tirou. Eu tinha morrido de saudade Que pena. do molho caipira e aí eles voltaram, então. Mas eu falar em saudade, eu tenho saudade de ver minha mãe jogar bola. Fala pra ela jogar. Vamos Que o falar. futebol tá em alta, né? Eu quero ver, eu quero Não, ouvir. e ela é super com os netos dela, com os netos dela, ela adora. Então, Mas ela fala esquece. Mas ela palavrão mora com os sozinha netos? lá. Ela mora sozinha. Então, Fala pra ela que qualquer hora eu vou visitá-la lá, pra gente Por favor. trocar uns bate-papos, relembrar os bons tempos. Isso. por favor. E tem um sonho ainda assim que você quero realizar, Um monte. bem específico assim. Vários, inúmeros. Nossa, tem um monte ainda. Tem uma vida inteira Não tem pela como, frente, né? Você tá com quantos anos, Alisson? Vou fazer 37 agora, Vixe, semana que vem. Tô com é uma 36. criança ainda, é uma criança, né? Olha, eu tô vendo a bebezinha ali, ó. Coisa que mais linda. linda. Ela tá ali? Olha lá. Oi, coisa linda. Zoião. Alisson, de coração, obrigado, Sonho viu? ver minhas filhas crescerem felizes, saudáveis. Isso não tem preço, Mais né? importante. Minha família bem, tá tudo certo. Eu acho que assim, falar, tenho sonhos. Primeiro de tudo, saúde, né? Pra gente Exatamente. poder... E quando tem filho, então, né? Saúde pra ver nossos filhos bem. E quando tem pra gente poder- filho, então, fala assim, nossa, ver essa coisica aqui, crescer, se realizar, Ser que a gente feliz. se realiza nisso, né? Amém. Obrigado, Alisson. Foi um prazer ter Obrigada, você aqui. Alisson. E nós vamos em breve assistir seu show. Muito Amém. sucesso pra você. Muito obrigado, eu que agradeço. Ó,
quero agradecer porque esse foi o primeiro podcast que eu participei. Olha, Que legal, Eu que tinha alguns honra. convites, mas esse aqui eu não pude deixar de... então é nós Mas que da agradecemos, próxima né? vez, traga um violão, É. pelo amor de Gente, Deus. hoje ele tá com a garganta um pouco irritada, gripe, né? Voltando, né? Na próxima ele vai fazer a versão aqui que ele fez o Isso, Chitão, aí a sim. outra lá que ele fez o filme. Isso. Vai mostrar Próximo pra fazer gente tudo. a parte Vamos. musical, tá bom? Vamos sim. Amém. Obrigado, Alisson. Valeu. Panorama de Rosinha tá indo, mas volta semana que vem. Eu espero você aqui. Até a próxima.